Muito bom dia mais uma vez. A graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, meu Senhor, pelo privilégio de sermos enriquecidos pela Tua palavra nessas maravilhosas passagens do Sermão do Monte. Que elas sejam a nossa lei, que elas sejam o nosso estilo de vida, que sem hipocrisia nós desejemos ardentemente viver o Sermão do Monte nesse mundo tenebroso que não te conhece. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou com uma impedância aqui no retorno, se puder dar uma... Então, Jesus disse, vocês são o sal, vocês são a luz. E o texto não explica direito o que é esse negócio de ser luz e o que é esse negócio de ser sal. Tem muita coisa no Novo Testamento que é dita que você só fica sabendo a tradução e as aplicações um pouquinho mais tarde. Mas eu não quero me deter, meus irmãos, a ficar explicando aquelas coisas que quase todo mundo sabe sobre luz, sobre sal. Que a luz é para iluminar, né? Que o sal é para purificar e etc, etc, etc. Eu quero tentar tocar em áreas que não foram tocadas ainda na questão de ser sal e luz. Mas é importante que você entenda que Deus preserva uma pessoa com sal. Do mesmo jeito que a gente preserva uma carne com sal, Deus preserva uma pessoa com sal. Ele diz que fez uma aliança conosco, uma aliança perpétua de sal. E Jesus, em outra passagem, disse, tenham sal em vocês, tende sal em vós mesmos. Não é ainda não, fecha essas montanhas de sal aí, fecha aí. De maneira que se você é crente, você é sal de alguma maneira, ou no mínimo você tem que ser sal. Se você é crente, você é luz, ou no mínimo você tem que ser luz. E se o sal é para ser um preservador, e Jesus disse, você é sal e tenha sal em você mesmo. Se você não tem essência, se você não é salgado mesmo pelo Senhor Jesus, se você não tem sal em você mesmo, se você está apodrecendo por dentro, então é isso aí. Você está podre, você está virando comida de urubu, você está virando carniça gospel, você está virando a comida de demônio. Você está apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo. Eu tenho aqui, nessa mesa, um suco Tang. Não é Tang, não, é Brasuc. Quem já bebeu Brasuc? Eu falei Tang porque Tang é o mais conhecido. E estou falando para a rapaziada do Brasuc não ficar com raiva, que eu também vou fazer o comercial deles. Mas muita gente toma Tang sem saber o que é Tang. Né? Por que você toma Tang? Por que você gosta de Tang? Eu gosto de Tang, porque tem Tang. Porque só na televisão que eu devia tomar Tang. Tang, meus irmãos, que em inglês nem é Tang, é Tang.
Nem é teng, é teng. Teng. Você não vai sair por aí falando que vai tomar um suco teng, né? Mas teng é uma palavra inglesa que quer dizer sabor, um sabor forte, um sabor marcante. E o pessoal do suco teng, ou tang, como você queira, obviamente eles, quando colocaram esse nome no tang, ou no tang, eles colocaram, querendo dar a ideia de que o tang, ele é um suco tang, né? De maneira que quando você toma o tang, você espera que tenha tang nele, que seja um suco tang, né? Agora, imagina se você abre o suco tang, e você vai fazer um suco e o que tinha dentro não era tang. Imagina que lá dentro tinha que refresco. Quem lembra do que refresco? Né? Que suco, né? Que os cearenses infantis chamavam de kisuki. Né? Eu quero kisuki. Jesus Cristo diz, se o sal perdeu o seu tang, se o sal perdeu o seu sabor marcante, para que ele presta? Ele não serve mais para absolutamente nada, a não ser ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No tempo de Jesus, as pessoas misturavam sal. E algumas misturas eram tão nocivas que tiravam o sabor do sal. E nesse momento ele não prestava mais para absolutamente nada. Você ainda presta para alguma coisa? Cuidado para que não seja dito isso sobre você. Não presta mais para nada. Só presta mesmo para ser pisado. Você ainda presta? Você ainda tem alguma essência do Evangelho dentro de você? Porque eu converso com pessoas que tiveram contato com o Evangelho e eu fico pensando, meu Deus, não sobrou nada. Não presta mais para... Perdeu o tangue, perdeu a marca, perdeu o sabor. Não serve mais para nada. Então a gente sabe desses conceitos básicos do sal como preservador, como dá sabor, que nós estamos num mundo pervertido e esse mundo precisa de sal. Nós sabemos que a luz é para mostrar o caminho, que a luz tem que aparecer, etc. Mas eu queria contar uma historinha bem curta sobre mim. Esses dias eu estou contando muita história sobre mim. Lá no meu grupo pequeno, acabo contando uma que o pessoal não esperava, né, que eu contasse. Eu fui morar numa cidade na beira do mar em 1990. Pode ir soltando aí, John. Eu havia casado. Eu e a Rose tínhamos por volta de 24 anos. Um de nós era mais novo, eu não vou dizer quem era. E nós chegamos lá, nesse lugar. É uma cidade pequena, de 28 mil habitantes. E ela tem muito sal. Talvez seja um dos lugares que mais tem sal no mundo. Lá tem tanto sal, mas tem tanto sal, mas tem tanto sal, que se você tem uma parede de azulejo dentro de casa, você vai dormir e no dia seguinte, você pode esfregar a mão e você vai ver sal, literalmente, nas paredes. As pessoas pintam as casas e a pintura sai. A pintura das igrejas sai, as pessoas revestem as paredes com pedra. Aquele lugar tem muito sal. Tem uma piada lá que se você não salgou o bife, ele saiu mal salgado, bota ele na janela para ele pegar um ventinho e talvez ele fique pronto. Essa cidade só tinha uma entrada e ela vivia em torno da produção do sal. Os donos desse lugar, dessas fábricas, de algumas multinacionais, eles são tão ricos que eles nunca nem foram lá. Isso é 5%, 10% de tudo que eles possuem. E eu me lembro naquela cidade de navios chegando, navios africanos, navios estrangeiros, para pegar sal, porque o mundo precisa de sal. Eu me lembro de caminhões do Brasil inteiro entrando e saindo, derramando sal pelos lados. Eu me lembro de preços. Uma tonelada de sal grosso, $10.
1.000 quilos de sal grosso por apenas $10. Então nós convivemos 6 anos com essa realidade. 2 dos meus filhos nasceram lá, só o Josué, que nasceu no Acre em 1999. Mas eu vou mostrar uma outra história dessa cidade cheia de sal. Por favor, mostre aquela foto da qual eles se orgulham muito. Essa é uma cidade que mal tem 3 ruas principais. Isso aqui é um dia normal de carnaval. A cidade se prepara o ano inteiro para fazer isso daqui. E você não faz ideia das coisas que acontecem nesse período de carnaval. Lá, se uma pessoa se converte, parece que eu estou vendo. Se uma pessoa se converte, a cidade faz um teste com ele. Eu quero ver se tu é crente mesmo, se tu aguentar o carnaval de Macau. Se você aguentar, se você passar pelo carnaval e você não for para o meio da rua, então você é crente mesmo. Se não, você é como a maioria aqui que anda dizendo que é crente, mas não suporta, não consegue, não resiste à tentação do carnaval. Eu me lembro de botar um jovem ele saiu da minha casa às 2 da manhã, nós íamos para um retiro às 6 da manhã. A gente ficou jogando Uno com uma turma, e ele falou, não, esse ano não é carnaval não, esse ano é retiro. 2 da manhã, vou para o retiro. Então 6 da manhã eu te pego, né? 2 da manhã, 6 da manhã, ele vai dar só uma cochilada. 6 da manhã eu fui lá. Cadê o rapaz? Ele nem dormiu aqui. ele nem dormiu. É horrível, uma coisa do outro mundo, é uma sedução fora do comum. A cidade vive em torno disso. Esse rapaz hoje é pastor, tá pastoreando ali na Igreja do Esperança. Deus teve a misericórdia dele. Isso que era tão forte, que quando a gente voltava, pode soltando aquelas imagens lá, João, daquele vídeo lá, que quando a gente voltava do retiro, a cidade estava ainda no clima. Era uma loucura, pessoas alugavam as suas casas, gente do Nordeste inteiro queria conhecer como é que funciona, a perdição rola solto, a droga rola solto. É uma cidade que tem muito sal, mas não tem. Consegue entender a ironia? Tem sal, mas não tem, porque Jesus disse, tenham sal em vocês mesmos. E eles espiritualmente estão precisando do sal do Senhor. Meus irmãos, o mundo precisa de sal, você tem que pensar nisso. Você que é crente, você que tem a essência de Deus, que tem o sal de Deus em você mesmo, que tem o tangue, que tem o tempero de Deus, você precisa entender isso. O mundo precisa de sal. Você não sente não que ele precisa? Você não sente que ele está ficando num lugar escuro? Você não sente que ele está ficando num lugar podre? Quando a gente pensa em comidas, a gente geralmente nunca esquece o sal. Se alguém esquece o sal, é um escândalo. Ai, por que esqueceram o sal? Está insosso, está sem sal, essa comida está horrorosa, está sem sal, eu quero morrer, tiraram o meu sal. No entanto, Jesus Cristo disse, tenham sal em vocês mesmos. E nós estamos esquecendo de ser o sal da terra. Veja o tamanho da responsabilidade. Jesus Cristo disse, vocês são o sal da terra. Mas ele também disse, vocês são a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas eu vou sair fisicamente do mundo, e aí vocês passam a ser a luz do mundo. Pode fechar, Jonas, senão vai ter gente aqui já. tem gente com saudade. Tem gente querendo conhecer. Por isso que eu mandei tirar o áudio, né? Exatamente porque foi sem áudio. Mas eu não quero falar das coisas básicas do sal. Eu quero falar daquilo que está no meu coração, que eu acho que é a coisa mais importante para a gente entender nesses dias sobre sal e luz. Qual é a coisa mais importante? Pense só por um momento.
Qual é a coisa mais importante que a gente precisa aprender sobre sal e luz? Meus irmãos, a coisa mais importante que a gente precisa aprender é saber a diferença entre sal e luz. Porque eu não sei se você tem esse raciocínio, mas sal e luz não são a mesma coisa. A luz é diferente do sal. Sal e luz são diferentes. O seu irmão aí do lado, nunca mais esquecer, diga para ele, sal e luz são diferentes. Porque talvez até hoje ele pensava que são a mesma coisa. Eu fiquei feliz ao ver que na nossa tradução bíblica, talvez na maioria delas, os tradutores separaram os assuntos de sal e luz. Primeiro, Jesus Cristo disse, vocês são o sal da terra. E depois, o tradutor separa o assunto, onde Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Se eles são diferentes, então o que é cada um? O que é o sal na minha vida e o que é a luz na minha vida? E eu vou tentar ser simples, de maneira que uma pessoa analfabeta vai poder entender. Sal é o que você é a sua essência, é o teu não apodrecimento, é o teu sabor, é aquilo que te faz ainda um pouquinho diferente das outras pessoas. Este é o teu sal. Você tem a essência do Evangelho dentro de você, e você tem dentro de você essência de mudança e essência de preservação. Por isso você não apodrece como o mundo, porque você tem sal em você mesmo. Você é, de alguma forma, sal da terra. E a luz é tudo isso que você é em movimento. A luz é toda essa essência aparecendo. Porque Jesus Cristo disse, nós não podemos esconder a luz. Talvez a gente tenha um grande problema hoje. Os crentes se arvoram de ser luz, mas muitos estão escondidos. Eles não sabem aparecer, eles não sabem aproveitar as oportunidades, eles não sabem brilhar. Na verdade, muitos precisam mesmo se esconder. Sal é a essência, o não apodrecimento. É o selo de fiscalização do Espírito Santo de que você, de alguma forma, é diferente. E luz é você mostrando isso ao mundo com inteligência, com ousadia, aparecendo, aproveitando as oportunidades. A gente podia dizer que isso é meio parecido com uma foto e um filme, né? A foto é a foto. E o filme é a foto com dinâmica, é a foto com áudio, com trilha sonora, com movimento. Então, meus irmãos, a gente precisa pensar nisso. Jesus Cristo disse, não se esconde uma cidade que você faz em cima do monte. Aliás, não se esconde uma cidade que está em cima do monte. A luz não foi feita para ir para debaixo da cama. Não se coloca luz debaixo da cama. Não se coloca luz debaixo da tigela. Não se coloca luz no alqueire, mas em lugares estratégicos. Luz que é luz tem que ir para lugar estratégicos. Agora imagine uma igreja onde todo mundo é sal. Ninguém trai a mulher, o pessoal lê a Bíblia todo dia, todo mundo paga as contas, ninguém usa maconha, né? Ninguém faz besteira, ninguém bate em ninguém, todo mundo é sal. Mas não aparece, não prega o Evangelho, não se mistura, não sai por aí, não aproveita as oportunidades. Qual é o fim dessa igreja? Qual é o fim? É ser um sal no lugar mais inútil onde o sal possa estar. O local mais inútil onde o sal possa estar é dentro do saleiro. Luz não vai para dentro do saleiro. Luz não vai para debaixo da cama. Luz é luz.
Você tem sido luz. Agora imagine também o contrário. Uma igreja em que todo mundo quer ser luz, todo mundo quer brilhar, todo mundo quer resplandecer, todo mundo quer aproveitar as oportunidades, porque a Bíblia diz que nós somos luzeiros deste mundo, então nós temos que aparecer, nós vamos para a mídia, nós vamos para o YouTube, nós vamos para a praça, vamos pregar no trio elétrico, vamos para os hospitais, mas não tem sal, todo mundo tem vida dupla, todo mundo toma umas, né? Geralmente crente que toma uma não é muito equilibrado, né? Eu estou falando sério, baseado em 50 anos. O pessoal é violento, não tem testemunho, não paga as contas, faz coisas erradas, tem vidas escondidas, vidas secretas. Qual é o fim dessa igreja? Então veja, que Deus tem nos chamado não é só para ser sal, salzinho escondido, recatado, bem comportado dentro do saleiro. Também Deus não tem nos chamado só para ser luz. Ele tem nos chamado para ser sal e luz. E aí, meus queridos, dentro desse raciocínio, a gente precisa checar algumas constatações. Primeiro, nem todo mundo que é luz é sal. Você entendeu isso? Nem todo mundo que é luz é sal. E vice-versa. Nem todo mundo que é sal é luz. Não tem uns irmãos da igreja que são muito luz, assim, né? Quase um neon, né? Que está em todas. Você disser vamos, ele vamos, não é? Quem vai dar entrevista sobre as conferências que vai acontecer na igreja? Estou lá, eu vou, eu falo. Eu subo no trio elétrico, eu pego na praça, eu canto onde for, canto até no bar, eu sou luz, eu resplandeço. Mas a vida é uma desgraça, não é? Nem todo mundo que é luz tem sal. Mas também nem todo mundo que é sal é luz, porque tem aquele irmão que é um sal, mas é um sal grosso, é uma coisa, é impecável, é um testemunho, é o corte de cabelo 43, é a camisa passada por dentro, é bem engomadinho, é bem comportado, tudo certo, os filhinhos são obedientes, sim papai, já fiz o dever de casa, já li minha Bíblia hoje, tudo vai certo. Mas não aparece. Lá no trabalho dele isso não faz diferença nenhuma, porque ele não tem nenhuma pessoa com quem ele compartilhe o Evangelho. Quando foi que convidou a última pessoa para conhecer o Evangelho? Nunca, mas é sal, bem salgadinho, bem, não está podre não, tá? Só não brilha, é o sal dentro do saleiro, sem função nenhuma, cheio de éticas, cheio de regras, cheio de legalismo, cheio de moral, muito salgadinho, já tá passando do ponto de tanto sal, mas nunca brilhou, não vai brilhar. Talvez se morrer não vai fazer muita diferença nos ambientes por onde andou, apesar de chegar em ponto no horário, apesar de pagar as contas, apesar de não ter casos por aí, bem salgado, bem tempero, já quase um tempero completo já, mas não brilha. Inútil, não tem amigos com quem compartilhe o Evangelho, sua vida é da casa para a igreja, para o trabalho, mas nunca teve uma vocação para ser luz. A segunda constatação é, não dá para ser luz sem aparecer. Para ser luz tem que aparecer, porque Jesus Cristo disse, não se esconde a luz. Você é luz, então apareça, dê a cara, olhe no olho das pessoas, visite as pessoas, fale com as pessoas, brilhe, você é luz, não se esconde. Algumas pessoas que são muito sal, têm a tendência de ser pouca luz, a gente vê essa contrariedade. E algumas pessoas que são muita luz, têm a tendência de ser pouco sal. Não dá para ser luz sem aparecer. Você não vai ser luz só pagando suas contas em dia. Você não vai ser luz apenas não sendo adúltero. Você vai ser luz quando for a hora de brilhar, você brilhar. Quando for a hora de falar, você falar. Quando for a hora de dizer não, você vai dizer, não vamos fazer isso, porque eu sirvo a um Deus, eu sou apaixonado por Jesus de Nazaré, eu não tenho nada a ver com o que vocês vão fazer. Você vai ser luz quando você aparecer. Quando eu entrei na universidade,
aliás, quando eu comecei a fazer um trabalho na universidade, antes de eu entrar nela, os crentes eram tão escondidos que havia um apelido dentro da universidade que era agentes secretos, que eram crentes que tinham alguns que estão aqui sabem desse trabalho que a gente fez lá. Aliás, deve ter uma meia dúzia aqui. Eram os agentes secretos, pessoas que tinham vergonha de se identificar como cristãos. Talvez, eu acho que esses aí nem eram sal nem luz, né? Esses aí não eram coisa nenhuma. Não dá para ser luz sem aparecer. Constatação número 3. O principal problema do sal é a mistura. Se você misturar ele com terra, vai ficar esquisito. Mas o principal problema da luz é a estratégia. É aonde você bota, aonde você coloca, que horas você coloca. Luz tem a ver com ousadia. Olhe como é ridículo o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse, porque às vezes os celulares não querem me obedecer. Jesus Cristo disse, não se esconde a luz. Isso aqui é a vida de muitos crentes, ou não é? Não se coloca a luz debaixo da cama. Paulo, escrevendo aos Romanos, já no começo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Luz, meus irmãos, sempre terá a ver com estratégia. Uma vez eu vi um negócio aqui na cidade interessantíssimo, um canhão de luz. Um canhão de luz, que aonde a gente estava, a gente via os reflexos, pode soltar aí, Santos. A gente via os reflexos desse canhão. E eu não sabia o que ele estava mostrando. Ele vai lá no céu, tá? Mas vai longe, onde você estivesse na Sobral, você ia ver. Se estivesse no Bosque, você ia ver. Se você estivesse no Tucumã, você ia ver. E eu não sabia o que esse negócio estava mostrando. Era uma festa rave, ou uma coisa parecida assim. Que era para todo mundo saber que era para ir para lá. Né? Já foi numa festa rave, irmão? Quem já foi numa festa rave aí, diga amém. Né? I love you. Boom. Aí começa tudo de novo por mais 4 horas, né? Ah, não, isso é outra coisa. Isso aí é discoteca, é outra, né? Isso é outra história. Mas os caras estão dizendo, a festa é aqui. Vem para cá. A festa é aqui. Vem para cá. Não é interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo disse, olha o que Jesus Cristo disse, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Os filhos da luz estão fazendo a coisa certa, tem sal, ainda tem um saborzinho, não apodreceu, mas o mundo não está nem aí para isso. Já imaginou se a gente tivesse uma reunião de oração, onde um canhão de luz estiver, você corra para lá, né? O canhão de luz vai mostrar onde é que a gente vai estar, onde é que a gente vai estar louvando ao Senhor. Luz tem a ver com estratégia. O problema do sal é contaminação. Se misturar com farinha de cruzeiro, ou farinha de onde mais? Só tem de cruzeiro? Farinha de tarauacá. Você misturou, acabou. É complicado, vai perder o sabor, para nada mais serve. Quarta constatação, meus irmãos, a igreja existe para o mundo. Mais especificamente, igreja é o povo de Deus existindo no mundo como luz. Os primeiros cristãos foram luz, ou não foram? Mas como foram? Sem tecnologia, sem avião, sem telefone, sem sistema de jornal, eles conquistaram o mundo que eles podiam numa velocidade incrível, eles foram luz. O evangelho chegou a Atenas, Paulo pregou no Areópago, onde muitas pessoas foram condenadas ali naquele lugar. Paulo defendeu a tese do cristianismo em Atenas.
O evangelho chegou a Roma e Paulo tinha planos de ir à Espanha. Eles foram luz, eles brigaram, eles foram para a praça, eles apareceram, eles aproveitaram a oportunidade. Quinta constatação, meus irmãos, nesse contexto, uma boa parte dos crentes não é luz. Que pena. Não, mas somos sal. Jesus mandou ser apenas sal, sim ou não? Jesus mandou ser apenas sal, sim ou não? Não, ele disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Irmãos, sal dentro do saleiro não serve para nada. Para ele ter alguma utilidade, tem que sair do saleiro e temperar. Poucos crentes são luz. Luz você não tem como não enxergar. Não se esconde a luz. O que muitos crentes têm feito, têm escondido. Eles têm a essência, mas pergunta lá no trabalho deles se alguém sabe que ele é um cristão. Há alunos que vão passar por todo o seu curso, vão se formar, e ninguém vai saber que você é cristão. Eu conheci um pastor, ele fez uma faculdade, ele se formou, e ninguém sabia nem que ele era cristão, muito menos que ele era pastor. Porque não é todo mundo que está afim de ser luz. É mais cômodo ser apenas sal, guardadinho, na tapaué, na geladeira, temperando seu bifinho, e é só isso que você quer ser, se alegrando por não ter apodrecido, mas Jesus Cristo tem nos chamado para brilhar. Sexta constatação, meus irmãos, preste bem atenção, as pessoas não podem ver o Evangelho. Eles não veem. Os crentes acham que porque eles têm só uma mulher, ou só um esposo, porque eles pagam as contas, que as pessoas estão vendo o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Isso é um reflexo de um suposto estilo de vida comprometido com o Evangelho. Mas o Evangelho tem que ser pregado. Não dá para ser luz sem falar, sem abrir a tua boca, sem fazer como Paulo disse para Timóteo, pregue, quer seja oportuno, quer não. Daqui a pouco nós vamos ver maneiras modernas de como nós podemos ser. Luz tem que brilhar. Não existe luz que não brilhe. Tem o irmão que é luz, pisca-pisca, né? Então uma hora está brilhando, uma hora está apagada, uma hora está brilhando, outra hora está apagada, acende, apaga, acende, apaga. Você tem que sair do estilo pisca-pisca, ele é perigoso. Né? Pisca, 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 queimou. Né? Aí queima Jesus, né? Queimou. Que coisa esquisita. Constatação número 6. Jesus nos ensina a sermos marqueteiros do bem. Ser luz é ser marqueteiro do bem, ou não é? Jesus foi luz ou foi apenas sal? Ele foi luz, sim ou não? Foi luz e não se escondeu. Tem uma festa, eu vou lá pregar. Festa das luzes. A festa do Hanukkah. Uma festa incrível que estava acontecendo nos dias de Jesus. Muito derramamento de água, muita luz e tal. E Jesus chega no meio da festa da luz e diz, olha, eu sou a luz do mundo. Festa no templo, Jesus vai lá e brilha no templo, chuta o balde, faz lá uma loucura santa. Luz é isso. Tinha como não notar que Jesus passou pelo templo? Não tinha. Ele passou pelo templo e todo mundo vai saber. Diz a Bíblia, Jesus percorria todas as aldeias e o povo que estava na Galileia, na zona da morte, viu uma grande luz. Luz tem que ser vista. Jesus nos ensina isso. Agora, os filhos das trevas, quando vão fazer uma coisa, eles querem que você veja. Os filhos da luz são tão tímidos. Eu fui criado não, dos 17 anos aos 29 anos, eu servi a Deus com os irmãos de uma denominação. Essa denominação tem uma editora. E até pouco tempo eu costumava descer para o sudeste do país, quase todos os anos, para um congresso que tem a ver com as doutrinas da graça. Um congresso gigantesco, na cidade de Águas de Lindóia. Milhares de pastores chegando ali, do Brasil inteiro e de alguns países.
naquele congresso tem um salão onde as editoras do país inteiro, as editoras cristãs, a maioria delas, a maioria das editoras saudáveis, fazem um stand. Então, para pastor, para quem gosta de ler, para quem gosta de estudar, aquilo é meio como a visão do terceiro céu. É como entrar assim no terceiro céu que Paulo foi, porque você passa um tempo em êxtase, e os preços estão 50%, 40%, é um absurdo. E todas as editoras têm seus estandes poderosos, novos títulos que foram chegando, livros de John MacArthur, livros de Paul Washer, livros de John Piper, e é uma coisa assim, fica todo mundo doido, material infantil, tem um stand da APEC, para o pessoal que trabalha com criança, é uma loucura. Aí de repente eu vi um stand da denominação que eu servi no passado. Era uma mesinha e tinha 5 títulos. As outras tinham centenas. Eu falei, que negócio é esse aqui, meu Deus? Às vezes eu sou meio escandaloso. Eu não sei, quem anda comigo sabe que às vezes eu sou meio escandaloso. E eu fui chamar as pessoas que eram daquela denominação que eu conhecia. Eu falei, meu irmão, está tudo errado. E ao invés de iluminar, escurecem. Ao invés de mostrarem o caminho, bloqueiam. Comparação número 4. Ser sal tem a ver com a tua consagração. Mas ser luz tem a ver com a tua comunicação. Crente se comunica muito ruim. Muito ruim. Crente quer falar o crentez para um mundo contemporâneo que não faz a menor ideia do que você está falando. Eu estou falando isso porque eu vivi em 2 denominações, acompanhei os seus inários, e em termos de música eram lindos, mas em termos de comunicação eram horríveis. Quem já foi para casa pensando sobre uma letra que diz, se Davi das vagas procelosas são? Isso não é língua de gente. Isso é língua de outro planeta. Se Davi das vagas, o que tem de gente que pensando que essa música fala sobre as vacas de Davi, né? Davi das vacas, né? Não, primeiro, há uma inversão poética, né? As vagas da vida às vagas, que era um estilo literário, pessoas abusavam disso, da inversão. Se Davi das vagas, e essas procelosas, né? E aí vai piorando, porque à medida que você vai se aprofundando, ninguém nunca foi para casa pensando sobre isso. As pessoas se converteram não por causa dessas músicas, se converteram pela graça, porque Deus é gracioso. Crente às vezes quer falar a língua de ninguém para ninguém. Tinha um hino antigo, que ele me assusta. Ele tem palavras que não existem no dicionário. Aliás, vários hinos antigos têm palavras, a palavra não existe mais. E a gente critica os pentecostais por falarem em línguas. E às vezes, Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento do que falar 5.000 sem entendimento algum. E sim, existem outras formas de falar em línguas. Tem dados históricos em certos hinos que nem existem mais. Tem um hino que diz assim, do vasto Mato Grosso até o Ceará, por vilas e cidades do sul ao Grão-Pará. O Grão-Pará não existe mais. Antes de eu nascer, ele já não existia. Então, mas as pessoas acham que isso é lindo, claro. Nós estamos falando de uma música linda. Mas mensagem não tem nenhuma, absolutamente nenhuma nessa letra. O vasto Mato Grosso foi dividido em 2, já não é tão vasto assim, é Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul. Crente às vezes se comunica muito ruim. Ser luz tem a ver com comunicação. Quando for comunicar o Evangelho, comunique em linguagem simples. Jesus Cristo usou linguagem simples. Comparação número 5. Para ser sal, eu preciso desejar não ser visto pelos homens. Mas para ser luz, eu tenho que ser visto. Parece uma contradição, mas há áreas da vida que é entre você e Deus. Não é para ser visto por ninguém. Várias vezes, Jesus falou isso. Mas existem áreas da vida
tem que ser visto. Quando eu era seminarista, eu fui visitar uma cidade do interior do Ceará, e parece que eu vi um filme de terror quando eu cheguei na igreja. Era uma igreja só de idosos. O filme de terror não é porque eles eram idosos, eles tinham até muita boa vontade. O filme de terror é porque eles construíram uma igreja atrás de um monte, a 2 metros de um monte. Então ninguém na cidade via a igreja, absolutamente ninguém na cidade via o local da igreja. Jesus Cristo disse que os homens vejam as vossas obras, não é? Já visitei igrejas que tinham um tampão na frente, entre a porta, tinha um tampão, já é difícil entrar, não é? Com um tampão. Conheço igrejas que o culto é no 2º piso. Como é que o cadeirante vai lá, gente? Como é que o idoso vai lá? E comparação número 6. Para você ser sal, você tem que dominar as suas cobiças. Mas para você ser luz, você tem que dominar a sua timidez. Algumas pessoas são tímidas demais para ser luz. E está na hora de ser liberto. Eu não estou dizendo que você vai virar o mega extrovertido, mas não dá para ser luz escondido. Algumas dicas de como ser luz. Número 1, não se esconda. Você vai passar em lugares que a sua fé será testada, sua opinião será pedida. Não se esconda. Se tiver que falar quem é você, o que você acredita na sua classe de universidade, não se esconda. Se tiver que falar no seu trabalho, não se esconda. Olha, naquela cidade que eu passei, havia uma escola que forçava todas as pessoas a trabalharem no dia de São João. E havia muitas professoras pentecostais, e essa era uma escola católica. E eu ensinava para as moças da minha igreja, falava, chegue diante do diretor e diga, eu não vou trabalhar. Faça o que quiser comigo, eu não vou servir a São João. Corte meu ponto, faça o que quiser. Mas a maioria das pessoas crentes que eu conhecia, elas trabalhavam com um amor, com um afinco. Porque na hora de ser luz é isso, você na hora de ter que brilhar, você levantar e brilhar e falar. Agora, muitas daquelas professoras pentecostais, no culto deles, elas rolavam, babavam, falavam em línguas, choravam, mas na hora de ser luz e dizer, eu não vou, não eram. Porque para você ser luz, você não pode se esconder, nem por dinheiro, nem que tenha que perder dinheiro. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são os caras mais luz de todos os tempos. Porque quando a música tocou, imagina, tem no meio de vocês 3 pessoas, a música tocou, todo mundo se ajoelhou e eles 3 ficam em pé. Isso é ser luz. Eu não vou fazer. Aí o rei manda chamá-los. Sadraque, Mesaque, Abednego, é verdade que vocês não se curvam, vou dar mais uma chance, vai tocar de novo. A música toca. Mas eles são luz da teimosia. Se Deus quiser nos livrar, que Ele nos livre da fornalha, mas nós não adoraremos a Ti, nem a Tua estátua. Fica sabendo, ó Rei. Não se esconda. Número 2, aproveitai as oportunidades. Há um versículo na Bíblia que diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Você pode ser luz no culto. Saia do seu lugar, dê para um visitante, seja luz. Luz tem que ser vista. O cara visita essa igreja, senta do seu lado aí, já vai 50 vezes, você nunca o cumprimentou. E aqui não me interessa se ele é de Cruzeiro, se ele é de Jordão, se ele é de Paris, se ele é de Berlim. Sentou aí, fala com ele, seja luz. É impossível ser luz apático. É impossível ser luz sendo uma lesma. Fala com a pessoa, cumprimenta, dá um sorriso. Seja luz, aproveite as oportunidades. Número 3, conte a bênção. O mesmo hino cita a vida as vagas, procelosas são. Era o mesmo hino que dizia, conte as bênçãos. O pessoal sabe. Recebido. Conte a bênção, irmão. Quando você conta, quando você fala, você está sendo luz.
Porque há uma lógica bíblica que se alguma coisa aconteceu com você, pessoas serão edificadas com o que aconteceu. Conte, fale, ou no seu grupo pequeno, ou nas reuniões da igreja, ou falando com outras pessoas. Conte a bênção. Eu não estou falando daquelas bênçãos de televisão, não, tá? Tipo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a vida desgraçada, mas hoje eu tenho uma colônia, uma espingarda, eu tenho um Fusca, eu sou a Memorial. Estou falando de coisa séria, irmão. Estou falando de coisa séria. Conte a bênção. Sugestão número 4, fale palavras de esperança. Tem sempre uma pessoa precisando de uma palavra de esperança. Seja luz, a luz tem que falar, tem que aparecer, tem que brilhar, tem que agir. Fale palavras de esperança. Número 5, convide pessoas. Uma forma interessante de ser luz, convide pessoas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Olha, tem um discípulo de Jesus que fez uma coisa revolucionária. Mateus capítulo 9, no versículo 9, nós encontramos a vocação de Mateus, que é o Levi, né? Ele é um funcionário federal, tá? Ele é da coletoria, Receita Federal, né, do Império Romano. E isso é um discípulo, porque Jesus fala assim, vem e segue-me, tradução, deixa teu empreguinho federal e vem comigo. E ele foi. Ele estava convicto que ele seria um discípulo de Jesus. Mas olha o que aconteceu em Mateus, capítulo 19, versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Incrível. O livro de Marcos vai nos dizer que esse banquete que aconteceu foi porque esse Mateus deu um banquete e convidou seus amigos. Convidou seus amigos para ouvir Jesus. Ele não sabia muita coisa ainda de Jesus, ele não sabia muita coisa do Evangelho. O que ele fez? Ele fez um banquete e convidou pessoas para ouvirem o seu mestre, para ouvir Jesus. Convidar pessoas pode ser revolucionário, mas não caia no golpe do descrente. Como é que você convida pessoas? Você tem que ser mais objetivo. Você não pode chegar para o seu amigo e dizer assim, cara, tu nunca foi lá na minha igreja. Essa é a abordagem que alguns, né, fazem. Cara, tu nunca foi lá na minha igreja. Quando é que tu vai lá? Ele está com boa intenção, ele está convidando. Aí o cara responde, qualquer dia. Tá bom. Isso vai dar em alguma coisa? Não. Qualquer dia existe no dicionário? Não. Então nunca aceite um qualquer dia. Nunca. Você convidar alguém, jamais aceite qualquer dia. Não, peraí, qualquer dia não. Vamos domingo. Vamos domingo. Domingo eu não posso. Então você pode no outro? Posso? Então eu vou ligar para você. A partir da sexta-feira eu vou ficar ligando para você. Você lembra daquele compromisso, né? Você não pode convidar uma pessoa e cair nessa resposta. Quando ele fala qualquer dia, ele está querendo que você pare com isso. Qualquer dia eu vou. Estou te enrolando aqui, seu bobo, com essa historinha de qualquer dia. Convide pessoas. E número 6, distribua literatura. É uma maneira de ser luz. Talvez você não é o pregador, você não é o luz neon que brilharia em qualquer lugar, que pregaria em qualquer lugar. Distribua literatura. Quantos aqui já deram uma Bíblia para alguém? Levanta a mão. Olha, você foi luz naquele momento. E você não sabe a importância, só a eternidade dirá a importância de uma literatura que você deu. Às vezes não sai caro para você. Tem épocas que as sociedades bíblicas, as editoras estão com promoções de Bíblia. Uma vez eu vi uma promoção de uma Bíblia, R$5. Compra uma caixa. Compra uma caixa inteira. Espere o aniversário dos seus amigos. Eu dei uma Bíblia para o meu vizinho. No meu bairro os vizinhos não se conhecem muito. Aí eu dei uma Bíblia para um vizinho, fiz uma dedicatória, ele me convidou para o aniversário dele, aí ele morreu em seguida. Meu coração ficou assim, pelo menos eu dei uma Bíblia para o cara.
Seus vizinhos estão morrendo, tá? Seus vizinhos estão indo para a eternidade. Vamos terminar, meus irmãos. Vamos terminar. Ninguém jamais provou um sal insosso. Se o sal perder o sabor, não presta para mais nada. Alguns crentes estão perdendo o sabor. Virou comida de urubu. Carne sem sal vai apodrecer. Vai apodrecer. Virou comida de demônio. Cuidado. Não dá para ser sal sem que os outros sintam a diferença, meu irmão. Quem é você que não faz diferença por onde você anda? Esse negócio de ser sal e luz, essas duas figuras, tem muito a ver com a natureza do Evangelho. Nós somos chamados para isso, para sermos diferentes. Deus é diferente. E eu devo ser diferente. Baseado em tudo que a gente ouviu, irmãos, qual é a coisa que eu devia ter mais medo? A coisa que eu devia ter mais medo era disso que Jesus Cristo falou. Se perder o sabor, não presta para mais nada. Alguns crentes já foram alguma coisa, mas no momento, não prestam para nada. Apodreceram, sem sal. Precisa ter sal em si mesmo, serem restaurados. Eu tenho falado aqui de ser sal e luz, e gente que é luz e não é sal, e vice-versa. Mas há pessoas que estão no estágio de que eles nem são luz e nem são sal. Eles foram colocados no mundo para ser sal e luz. Eles nem são luz e nem são sal. Lembrem, sal é tua essência. É o que tu é por dentro. É o que tu é por dentro nascido de novo. É o teu não apodrecimento, é a tua não catinga. O teu não fedor espiritual. A luz é você aproveitando as oportunidades para mostrar ao mundo que você é isso. E que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Vamos ser luz. Amém? Nosso Deus, te agradecemos por essa manhã. Faça de nós, meu Senhor, sal e luz aqui nessa cidade. Não apenas sal, não apenas luz, mas sal e luz com coerência para a honra e glória do teu nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, Deus abençoe.